Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um episódio do Podercast, o primeiro programa de entrevistas da TV paraense, reproduzido em todas as plataformas da internet, sobretudo nas redes sociais do portal Estado do Pará Online, o terceiro portal mais lido e acessado entre os paraenses. Eu tenho o privilégio de ter aqui conosco um doutor que fez da ciência política a sua grande área de atuação e, obviamente, também um dos que estreou um instituto de pesquisa aqui no estado do Pará há mais de 35 anos, não é isso? Professor Edir Veiga, muito obrigado aqui pela sua presença. Diógenes, é um prazer sempre renovado estar conversando com você, que é um momento de esclarecimento, um momento de levar a discussão política para a cidadania paraense. Então eu fico muito feliz de estar discutindo esses temas com você. Edir, nós estamos aqui no início da campanha propriamente dita, né? Teremos aí 45 dias, menos agora, né, que já iniciou, mas são 45 dias a partir da autorização do TRE para que os candidatos que se tornaram aptos, né, ao sufrágio eleitoral possam apresentar seus nomes para a sociedade, para os eleitores, também aptos a votar esse ano. E eu queria que você iniciasse essa conversa aqui com nossos telespectadores, me dizendo como é que você, como pesquisador, como cientista político, está observando essa largada eleitoral das eleições municipais aqui no estado do Pará. É uma eleição que deve marcar período na disputa política no Pará. A classe política de Belém está muito segmentada, está muito dividida, oferecendo-nos de imediato 5 candidatos que já foram candidatos a prefeito, já foram deputados federais, deputados estaduais, e, como tal, todos eles não deverão ter menos de 10% dos votos, o que torna a competição muito acirrada, né? A classe política rachada, o eleitorado se divide, né? Então, hoje eu te diria que, no ponto de partida, você tem, as pesquisas indicam, no primeiro plano, o Igor Normando e o Éder Mauro, mas também em segundo lugar, um tríplice empate entre o Edmilson, o Jefferson Lima e o Thiago Araújo. Então, uma competição muito acirrada, as pesquisas já mostram isso, e ao iniciar a corrida eleitoral, né, depois de 15, 20 dias, nós já poderemos ter um quadro mais definido de como o eleitorado está se comportando perante os candidatos. Hoje nós temos aqui uma fala do governador e do irmão dele, que é presidente do MDB, o ministro Jader Filho, que o MDB pretende eleger 100 prefeitos, uma média de 100 prefeitos. É um compromisso muito ousado, né, Ed? É uma proposta, um objetivo muito difícil de se alcançar, considerando que o Pará tem 144 municípios. Se a competição efetivamente fosse entre partidos, considerando os grandes partidos, como o MDB, como União Brasil, como PT, como PSDB e outros mais, seria muito difícil atingir essa meta. Mas acontece que nossos municípios, principalmente dos menores municípios, o que compete efetivamente é o familismo, ou então os grupos econômicos organizados. E o governador, naturalmente, tem uma meta nacional. Ele pretende disputar com chance real o cargo de vice-presidente numa reeleição do presidente Lula. Então, a gente sabe, a gente acompanha os movimentos, né? Todos os candidatos competitivos dos municípios foram filiados ao MDB, né? Então, é possível que ele atinja.
esse objetivo, na medida que a tradição partidária não impera em nosso Estado e seguramente o governador deve ter filiado, dentro do tempo hábil, todos os líderes de pesquisa em base municipal. Então, talvez ele atinja essa meta. E hoje, vamos também ser justos, ele está com uma aprovação muito alta, né, dentro dos municípios. Todas as pesquisas feitas nos municípios, com exceção de alguns municípios ali do sul-sudeste, onde, digamos assim, tem uma base bolsonarista forte, mas mesmo lá, não menos de 40% de aprovação do seu governo. Isso também faz parte de um plano do Helder de se catapultar e oferecer seu nome ao MDB nacional, já faz, inclusive, costuras nacionais para isso, tem tido um bom acesso à imprensa nacional, e a COP agora o projetou mais ainda, né, com a possibilidade de ser vice. Será que a elite do epicentro político e econômico do país, ali, os sulistas, tomando o Sudeste, São Paulo, permitirá que venha um vice do Norte, de um estado que só tem 1,5% do eleitorado? De fato, o governador está bem avaliado. Claro que é o resultado de uma gestão que combinou apoio do governo federal, o governo estadual com arrecadação cada vez mais robusta e um marketing bem construído, o coloca bem avaliado em terras paraenses. Isso não há nenhuma dúvida. E também eu diria que a estratégia dele, não só, né, de atingir um nível alto de apoio de prefeitos, em todas as prefeituras, digamos, em 100 prefeituras, é um objetivo nacional, mas também tem um objetivo estadual. Ele pretende ajudar a eleger o futuro governador do estado. Então, o objetivo é duplo, é manter o controle político sobre o estado do Pará e tentar, com sucesso, disputar a indicação de vice-presidente. Eu diria que ele está bem calçado, porque quem decide a disputa dentro do MDB é Renan Calheiros, é José Sarney, são grandes cardeais do partido, né? Agora, claro que ele vai enfrentar também atores não partidários, como os macros empresários do Sudeste, de São Paulo e da Faria Lima, que gostariam, assim como tem hoje, tem apoiado o vice-presidente da República, né, que é de São Paulo, né, o Geraldo Alckmin. Dificilmente eles abririam, se dependesse de suas opiniões, o controle sobre o vice-presidente da República. Mas eu diria o seguinte, o Helder tem ali aliados muito pesados no MDB, né? Então ele vai disputar seguramente essa indicação e se confrontando com os lobbies econômicos de São Paulo. Me parece que até o Baleia Rossi, que é do Rio de Janeiro, né, já tem um aceno positivo para a possibilidade do Helder ser o vice do MDB, oferecendo para o Lula o MDB. Só que nós temos o atual vice também, que, se não vier candidato a governador de São Paulo, provavelmente pode querer se manter, né? E o Geraldo Alckmin é um nome de uma envergadura também muito forte ali no estado, né? Sobretudo os industriais do Brasil que estão ali localizados em São Paulo, né? Como é que tu vê essa queda de braço, digamos assim? Eu vejo que o objetivo do Helder é muito ousado, né? Tentar romper esse domínio sulista sobre, digamos, a vice-presidência. Não é fácil. Agora, essa vice-presidência é muito importante. Primeiro, porque eventualmente o presidente Lula terá 81 anos, né? E uma idade avançadíssima, né? E com um vice-presidente jovem, além de alavancar uma eventual chapa do Lula, um cara que pode representar, a partir de sua história, o Norte, tendo apoio no Nordeste e no Centro-Oeste, já que o Helder é um produtor rural, pode ser que se cacifar, ele pode ser vendido, né, como um vice jovem de sucesso, né, para fortalecer ainda mais uma eventual segundo governo Lula.
E a possível sucessão do Lula também, né? Tu falaste que o Lula estará com 81 anos, quando começar a segunda gestão. que é a idade de Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos, que pela idade, por doenças, digamos assim, lapsos de memória, determinados problemas físicos também, pegou uma queda, enfim, foi agora, desistiu, né, de concorrer por conta das pesquisas o colocarem, né, muitos apoiadores também dizendo isso, tirando apoio financeiro, tirando apoio político, dizendo que já estava numa idade já de pendurar a chuteira, como se diz, né? Um vice como o Helder, jovem, um presidente muito bom, mas também bastante idoso, os cenários podem sorrir para o Helder num curto espaço do tempo, colocando a probabilidade do Pará ter um presidente da República, por exemplo, né? Então, ele não está errado, ele está absolutamente correto em perseguir os seus objetivos, fez uma boa para ótima, está fazendo gestão de governo, né? Pelo menos assim o eleitor veio, né, em todas as pesquisas. Eu diria que a batalha dele mais difícil talvez seja eleger o seu sucessor, porque ele não tem um nome que tenha penetração estadual com muito peso para a sucessão dele. A Hanna foi o nome apresentado logo nos primeiros meses da reeleição dele. Nunca tinha visto isso. Talvez ele tenha tentado emprestar o seu prestígio de governador eleito no primeiro turno para a sua sucessora. Só que o eleitor paraense tem dessas curiosidades, né? Ele aprova um governo, mas não significa que ele vai eleger o sucessor, né? Muitos prefeitos não conseguem eleger os seus sucessores, muitos governadores não conseguiram. E agora nós estamos de frente para esse desafio, né? Será que a Hanna é mesmo uma pré-candidata à sucessão do Helder? Bom, eu posso dizer o seguinte, que transferência de voto é um fenômeno raro em política. Ela acontece, mas é raro, né? A candidata Hanna, ela pode ser testada aí até maio, junho do ano que vem. As pesquisas vão começar a sair com diversos nomes. A oposição tem nomes muito fortes hoje, então já tem, está voltando, com amplos poderes políticos, né? Doutor Daniel é um nome muito comentado da região metropolitana, e se o governador não abrir o olho, ele pode perder o governo do estado. Eti, hoje, consolidando aí tantos anos de experiência nesse meio das pesquisas, né? Tu estava me falando nos bastidores de que tu já não opta muito mais em registrar pesquisa, tu gosta mais de fazer pesquisas, as chamadas pesquisas de consumo interno. Por que essa opção, Edi? Porque é o seguinte, nós não temos aqui no norte, nem no Pará, empresas como a Confederação Nacional da Indústria, entidades nacionais, que representam o setor ou produtivo, entidades estaduais mas tem a FIEPA, que poderiam contratar empresas idôneas para fazer uma pesquisa. Como aqui grande parte daquelas pessoas que contratam estão vinculados a grupo partidário, a gente sofre muito constrangimento, porque eles querem que a pesquisa dê aquilo que eles imaginam. Eu mesmo perdi apoio de amigos, que eu fazia várias pesquisas, e me recusei a fazer pesquisa privada, paga, em véspera de eleição, para não sofrer esse constrangimento. É muito sério a pesquisa, há um controle institucional muito forte, né? E eu me recuso a fazer, eu só faço se tiver assim, uma instituição, alguém que não seja grupo partidário para publicar, porque a gente sofre muita pressão. Eu me recusei em 2022, 2020 foi a eleição municipal, me recusei a publicar pesquisa de cliente, perdi o cliente, ficou chateado comigo e está até hoje chateado. Mas eu evito, porque eu não mexo em número de pesquisa. Quem sabe comigo sabe o que é, como acontece isso. Eu posso até errar uma pesquisa, porque qualquer pesquisa, a margem de acerto, a margem de segurança é 95%.
nenhuma pesquisa tem 100% de acerto, né? Porque é estatística, é comportamento humano, mas se depender de mim, eu não negocio nenhum tipo de números. Isso aí vem justamente de encontro a uma coisa que está muito na boca do povo, né? Os estudos de pesquisa eles são muito criticados, né? Ainda mais quando você tem pesquisas, resultados muito díspares, né? Muito distantes um do outro. Tivemos casos exemplares aí do próprio Datafolha, Ibope, grandes institutos, ex-Ibope, né, que não tem mais, mudou de nome, né? E com resultado eleitoral. Então, quando isso se aproxima da eleição e o Instituto estabelece uma margem, né, uma margem muito grande, muito alta. Exato. E no dia da eleição, abertas as urnas, o resultado vem totalmente, né? E isso coloca muito em xeque o trabalho do pesquisador. Né? Agora mesmo, Diógenes, todos os institutos, 4, 5 grandes institutos, apresentam a mesma tendência. Agora, a semana surgiu um instituto, o candidato que está com 10, 11% aparece com 1%, né? Inclusive, a Justiça Eleitoral devia fazer uma auditoria para ver isso aí, porque está demais escandaloso. Eu sei qual é o instituto, não vou citar, já que você não quis citar, também não vou citar. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com essa entrevista aqui com o professor Dr. Edir Veiga, que tem sido aí um verdadeiro teacher dos cientistas políticos no Estado, né? Através do curso de mestrado da UFPA, mestrado em Ciência Política, e com sua vasta experiência em pesquisas e processos eleitorais, vários livros escritos sobre a política no Estado do Pará. A gente volta daqui a pouquinho, fique aí e não perca o nosso Podercast, o próximo bloco. Assista o Podercast, primeiro programa de entrevistas multitelas do Pará. Todos os dias aqui na TVC Belém, canal 9.1 e simultaneamente em todas as plataformas digitais do portal Estado do Pará Online. Programas inéditos diariamente a partir das 7 da noite e reprises de segunda a sexta-feira a partir da meia-noite e nos sábados e domingos a partir das 9 da manhã. Estamos de volta em mais um bloco aqui do Podercast, junto com o entrevistado do dia, professor Edir Veiga, doutor em Ciência Política e uma das pessoas que trouxe um dos primeiros institutos, fundou, né, Edir? Dos primeiros institutos. De lá para cá, Edir, tu tens visto mudanças significativas dentro dessa, digamos assim, forma de governar o Pará? Tens livros, né, que falam desde do período, né, da velha república, passando pela nova e os dias atuais. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o eleitor, o povo paraense, continua elegendo como seus representantes os filhos da elite? Olha, vou dizer muito claro, o comportamento do eleitor paraense brasileiro é igual àquele eleitor que um dia, 100 anos atrás, votou na Europa, nos Estados Unidos. O voto e a democracia é prima irmã gêmea da economia. Enquanto houver uma desigualdade social muito forte no Brasil, principalmente no Pará, que é muito forte, o eleitor vai sempre buscar fazer com que seu voto signifique melhoria da sua casa, da sua rua e de seu bairro. No primeiro momento, quando ele está lá na base da pirâmide, um salário que só dá mesmo para ele sobreviver até o final do mês, e que vive numa rua sem asfalto, sem aterro, ele vai fazer o seu voto, tentando melhorar sua casa, sua rua e seu voto. O eleitorado, ele só dá um voto mais altruísta, mais de qualidade, que ele já pensa assim na segurança pública, pensa na saúde, pensa na educação, num segundo momento, quando ele vence essas carências básicas da moradia e das suas refeições, ele começa progressivamente a exigir mais dos políticos. Então eu diria que, no caso do estado do Pará, eu diria que pelo menos
50% do Pará vive com até um salário mínimo. Então, o que mobiliza esse eleitor para o voto é um investimento que os prefeitos e governadores fizeram onde ele mora, onde ele vive. Ou seja, se você quiser qualificar uma democracia do país, um dos pontos fundamentais é distribuída de renda, levar o desenvolvimento para o espaço municipal, gerar classe média em todos os municípios. Aí você vai ter uma democracia de qualidade. Você não pode ter uma demos, que a demos é o povo, um povo pobre e miserável, e exigir um governo, um parlamento da Finlândia. Não é possível. Tanto é que o Congresso Brasileiro, 70% do povo que está lá, foi eleito pelo poder econômico. Para as famílias que controlam o município. Porque é no município que forma a representação. É lá que elege o estadual, é lá que elege o federal, é lá que elege o governador, o prefeito e o presidente. Né? E o senador. E o senador. Então você não pode exigir um parlamento com esse grau de clivagem social que existe no Brasil. Então eu diria o seguinte, a democracia brasileira vai melhorar quando melhorar a distribuição de renda, com ela saúde, educação e tecnologia. É um processo longo. Eu acho que o Brasil ainda vai votar assim com muita dificuldade pelos próximos 50, 60 anos. Eu fiz essa pergunta e eu espero que o nosso telespectador compreenda, né, que a gente discute política local, mas nós estamos dentro de um mundo globalizado, né? E nós vemos que eleições em outros países do mundo, por exemplo, falaste da Finlândia, países da Europa, onde já resolveram seus problemas de reforma agrária, já não existe cidades sem saneamento, sem abastecimento de água. Outro dia eu estava vendo que em Parauapebas, uma economia, né, extremamente poderosa, a capital do minério, exporta minério para o mundo inteiro. Existem bairros que são abastecidos com carro-pipa. E esses carros-pipa estão em falta, fazem greve, porque o gestor não paga direito. Vivemos um estado tão rico, uma Amazônia tão pujante em termos de recursos naturais, né? E a água, o recurso hídrico é uma coisa muito cara na Europa, a gente tem abundância. E um município aqui ainda tem que ser abastecido por carro-pipa. Não é só a questão de uma grande desigualdade também. Existe uma permissividade muito grande também com o desvio de recursos, né, Gil? Parauapebas e Canaã do Carajás tem uma receita maior do que Belém. Belém aí com 1,5 milhão de habitantes. Né? O que está faltando também, aí esse é um débito da classe política nacional e estadual. Né? Porque você poderia fazer duas coisas. Implantar o governo eletrônico em todas as prefeituras do interior do Brasil. Segundo, criar política de transparência a partir de Brasília para chegar nos municípios. Terceiro, o governo do estado deveria induzir a partir de políticas públicas estaduais o controle social sobre o governo, o controle dos órgãos como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, sobre os municípios. Isso não existe. Eu arriscaria te dizer que mais da metade dos recursos públicos nesses municípios, eles saem pelo ralo da corrupção. Não tem outra mais da metade. Eu diria o seguinte, Parauapebas e Canaã do Carajás era para ser todo saneado e asfaltado a granito, que ainda sobrava dinheiro. Todas as escolas têm que ser de tempo integral. Né? E a partir do minério, gerar uma segunda e terceira cadeia produtiva. Né? Quando acabar o minério, não vai ter uma cadeia alternativa, uma cadeia produtiva alternativa. Isso aí, porque nós não temos uma sociedade civil participativa, né, no interior do Pará. Nós temos uma sociedade civil passiva, pastosa, que sobrevive do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Os empregos são todos, a maioria os empregos privados se transformam em enclaves de classe média, naquelas vilas ricas, enquanto o povo pobre está passando fome, está desempregado, está ganhando uma miséria. Exemplo do que aconteceu em Tucuruí com a construção da hidrelétrica, a exemplo do que aconteceu em Altamira, em Barcarena, que tem enclaves lá de classe média, mas todos morando bem, com água
Mas o grande povo, 80%, 90% da população abandonada. Isso aí falta. Primeiro, não existe uma sociedade civil organizada e participativa. Né? Todo mundo, 80%, ou é funcionário ou pensionista. Funcionário federal, estadual, municipal, ou bolsista, aposentados e aqueles políticas sociais que o governo faz. Então, é um desastre. Porque o governante pega mais recursos no município que tem 250 mil habitantes do que um que tem 1,5 milhão de habitantes, e o município não tem escola de tempo integral, o município não é saneado, o município não tem política de geração de emprego e renda induzida pelo município. Isso é um escândalo, e os poderes da República teriam que agir sobre isso. Então está muito difícil ainda a gente poder olhar para o Pará como um exemplo, como muita gente acaba também tendo essa perspectiva bairrista de defender o norte, de defender tudo bem. A gente tem que defender a nossa castanha, o nosso açaí, a nossa culinária, a nossa cultura. Mas a nossa política econômica ainda ela é muito estagnada, né? E muito poucos com muito e muitos com pouco, né? Em 90 municípios do município paraense, nós temos a coalizão patrimonialista. O PT, o prefeito fecha o promotor, fecha a Câmara de Vereadores e fecha o juiz. E aí, na maioria, e aí você não tem como fiscalizar o prefeito, você não tem como punir o mau uso dos recursos públicos. Só a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União que consegue fazer alguma coisa. Então, nós estamos vivendo... Mas são 5.890... Nós vivemos ainda na República Velha do ponto de vista político. O Pará não está republicanizado. O Poder Executivo controla os demais poderes. E o resultado é um povo pobre e excluído. Porra, depois dessa, hein? Por isso que vocês estão aqui no Podercast. Nós estamos discutindo o poder na sua essência, né? No seu enraizamento até a folha. Edir, eu não teria como não te parabenizar e deixar esse espaço aberto para que tu possas retornar quando assim eu desejar, e também espero, toda vez que sentir necessidade de tê-lo aqui, que tu possas voltar. Hoje, nós estamos aqui nos primeiros dias da campanha eleitoral de 2024, eleições municipais nos 144 municípios, né? E eu queria que tu pudesse fazer tuas considerações finais com a tua opinião do que tu espera que saia dessas urnas? Um Pará melhor? Olha, efetivamente, na eleição para prefeito, para governador, o eleitor é mais criterioso. A eleição proporcional para vereador e deputado, ele não valoriza muito o legislativo, então ele não valoriza muito o voto dele, troca o voto por qualquer ajuda. Para o executivo, em que pese ele levar em conta a sua casa, a sua vila, a sua rua, ele consegue fazer com grande qualidade o balanço do prefeito que quer reeleição. Então, o eleitor vai balancear o prefeito que está candidato à reeleição, se reprová-lo, vai se voltar para a oposição. E na oposição, ele sempre busca acertar. O eleitor erra. Ele sempre vota para o executivo tentando acertar. Né? Então, Jorge, pode contar comigo, a hora que você precisar, nós estamos aí para contribuir no debate. Olha, antes da gente encerrar essa tua participação aqui, eu quero também te fazer uma última pergunta. Nós temos visto muito o debate sobre a questão da zeladoria. A zeladoria. O atual prefeito de Belém, nós que moramos na capital, ele recebeu muitas críticas e talvez não conseguiu se comunicar bem para dizer o que estava acontecendo. Quando tentou resolver agora o problema do lixo, me parece que isso, mesmo estando sendo resolvido, não repercute na sua aprovação. O eleitor de Belém, como é que tu achas que o eleitor de Belém vai se posicionar daqui para o dia 6 de outubro, dia 5 de outubro? O eleitor de Belém vai avaliar a gestão do Edmilson. Infelizmente, o governo... É uma eleição plebiscitária, então. Infelizmente, o governo Edmilson, ele pecou na comunicação, no marketing, porque a metade do governo Edmilson foi combater a pandemia. 2021, 2022, ele foi um dos prefeitos mais brilhantes no combate à pandemia. Só que ele não teve a capacidade, aí não depende dele. Dependeu dele porque ele era o coordenador da equipe, de manter
as ruas limpas, os logradouros públicos limpos, né? Saber se relacionar com essa própria empresa que cuidava dos resíduos sólidos, né? Então, na verdade, o Edmilson, com disposição para fazer as grandes atividades, como as grandes macrodrenagens, ele teve 2 anos apenas, mas ele não poderia, mesmo no contexto da pandemia. Sua atividade, sua função de zeladoria, ou de síndico de Belém, ele tinha que ter mantido a cidade limpa, né? Então, isso arrebentou muito com o Ed. Foi a manutenção das ruas, dos logradouros públicos, né? E uma paralisia, podia não estar paralisado, mas para quem percebia Belém, percebia uma paralisação total de governo. É como se ele fosse abandonado pelos seus secretários. Mas como o Ed aí tem muito resultado de governo, ele vai tentar reverter isso nos próximos 40 dias. Um pouco uma tarefa árdua, né? E talvez até, enfim, que o eleitor decida, né? E a possibilidade da COP30 ser gestada por um bolsonarista, como é que tu vê isso? Existe um temor disso por conta? Não dá problema, porque se acontecer isso, efetivamente, o governo federal e o governo estadual, eles vão redimensionar tudo, eles vão assumir a gestão direta da cidade e da COP. Eu não tenho nenhuma dúvida disso aí, né? E com grande possibilidade, inclusive, de dividir a execução da COP entre Floresta Amazônica, o Pantanal e a Mata Atlântica. Tem uma boa desculpa, porque a COP30 é da Amazônia, são das florestas. Então, não tem tempo ruim. Para o governo federal e estadual não tem tempo ruim. Caso alguém que seja negacionista chegue ao governo de Belém. Mas o Edemauro também está dizendo que ele vai tocar a COP, vai ser de prefeito, ele vai tocar. Ele não está dizendo, pelo menos agora, né? Não, ele vai tocar, mas esvaziado. Tenho certeza que o governo federal e estadual vão esvaziado. Não vai ter lugar para o palanque. Palanque, pouco dinheiro, vai parar muitas coisas. Vão passar para a função do governo estadual e do governo federal diretamente. Uma gerência direta. Porque é um inimigo declarado. Né? Declarado, e questiona muito essa questão do meio ambiente, de lutar contra o garimpo ilegal, lutar contra o desmatamento. O governador deu uma entrevista na CNN dizendo que não dá para fazer uma COP com negacionista, né? Pois é. Então é muito difícil. Mas eu não vejo com problema não, porque se Belém elegeu, por exemplo, o Éder, ele será esvaziado para a COP. Muito bem. Edi, a gente encerra por aqui. Quero te agradecer novamente pela tua presença. Seja bem-vindo sempre aqui. Você tem uma cadeira cativa aqui no Podercast. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Nós nos veremos amanhã no próximo episódio do Podercast. Sempre com um convidado ou uma convidada especial. Até lá.